A indicação do presidente Jair Bolsonaro de Cássio Nunes para substituir o ministro Celso de Mello no STF causou grande revolta e deu repercussão em todas as redes sociais dos seus principais e mais fanáticos apoiadores. O que se espera das decisões de um presidente? O que um líder precisa levar em consideração na hora de tomar decisões de grande impacto? Vamos falar um pouco sobre isso? Vem comigo! Eu sou Gilberto Wegermann, esse é o quadro DUBO, e eu compartilho minha opinião pessoal sobre assuntos que deram polêmica nas redes sociais, sempre com uma cosmovisão bíblica. Se você é novo por aqui, deixa um like no vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho para você ficar sabendo quando eu posto um vídeo novo e compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário. A sua opinião é muito importante para mim. A escolha do presidente Jair Bolsonaro ao indicar Cássio Nunes para a vaga do STF trouxe surpresa, muitas críticas e também alguns apoios. A coisa ficou ainda mais tensa quando começaram a anunciar parte dos cursos que ele anuncia ter como formação no seu currículo não existem ou não são bem aquilo, ou a universidade não tem o curso que ele diz ter sido formado, mas ainda assim ele tem a qualificação para o STF. Há quem diga que mentir não combina com justiça, mas talvez com STF combine, porque mentir talvez não combine com justiça, que nem sempre é o que acontece no STF. Entretanto, o foco hoje não é tanto a escolha em si, mas um líder precisa tomar decisões. Será que o líder sempre deve tomar decisões que agradam a maioria? O que é que Jair Bolsonaro faz ao escolher alguém totalmente fora de tudo que parecia que seria uma indicação razoável da parte dele? Jair Bolsonaro entra prometendo ser um presidente diferente, que não vai fazer negociações, que não vai vender cargos em troca de votos, que não vai fazer o que todos os outros presidentes fizeram e que agora ele também faz. Quando ele descobriu que não consegue governar sem alianças, então ele usa o expediente que todos usam de negociar através de cargos, através de concessões, para que tenha apoio. Num dos momentos mais difíceis do seu governo, o Centrão se aproxima dele e o Centrão passa a influenciar e interferir nas decisões do presidente. Todo presidente precisa de apoio político. A questão não é essa. A questão é um líder, ele deve decidir com base na expectativa de uma reeleição, com base na opinião dos seus eleitores, ou ele deve decidir o melhor para o futuro do país. Você que é líder, sabe que as suas decisões muitas vezes são impopulares e mesmo assim são acertadas. Outras vezes as decisões populares são equivocadas. Mas é claro que até decisões impopulares podem ser também equivocadas. No caso do presidente, ele escolheu o ministro para si, para o seu governo, para a sua governabilidade, para os seus aliados políticos, para a sua condição de presidente. Ele está governando para o seu mandato. Escolha de um ministro do STF é de uma importância enorme, porque por pelo menos 25 anos, em torno de 25 anos, esse ministro tomará decisões importantes para o país. Todos os outros presidentes escolheram politicamente. Jair Bolsonaro fez exatamente a mesma coisa. E porque todos os outros presidentes escolheram para si e para o seu governo, nós temos o STF que nós temos. E Jair Bolsonaro está dando a sua contribuição para que o STF continue sendo exatamente o que ele é, um lugar que não cuida de respeitar a Constituição, mas que cuida dos seus interesses e dos interesses dos que o sustentam e suportam. Essa é uma realidade global. Pessoas decidem com base nas suas necessidades e nos seus interesses políticos.
Eu não tenho uma opinião específica sobre o novo ministro. Eu estou avaliando o processo decisório do presidente, que ora toma decisões boas, ora toma decisões equivocadas. Criticar o presidente em todas as decisões sistematicamente é tão sem noção e sem sentido quanto apoiá-lo em todas as decisões, independentemente de quais sejam. Quando eu olho para o presidente, ao invés de escolher criticá-lo, eu analiso a minha liderança. Como é que eu tomo as minhas decisões? Como é que você toma as suas decisões na sua esfera de liderança, no seu círculo de influência? Às vezes nós tomamos uma decisão porque não queremos a reprovação daqueles que nos apoiam. O presidente Jair Bolsonaro reclamou da reação dos seus apoiadores, criticou alguns e até se afastou de uma ala mais radical, de apoiadores mais fanáticos que ele tinha. Está de olho numa outra fatia de eleitores. Eu não estou dizendo que as decisões de um presidente têm que alegrar, contemplar as expectativas dos seus eleitores. Quando um presidente é eleito, ele se torna presidente de uma nação. E as decisões precisam ser tomadas pensando no bem maior da nação brasileira e do povo em geral. Não lembro de nenhum presidente que tenha feito isso. Os defensores de Bolsonaro vão dizer que é isso que ele faz. Os defensores do presidente Lula e da presidente Dilma vão dizer que eles faziam isso. Mas as pessoas com equilíbrio e isenção verão que todos decidiram politicamente primeiro para si, primeiro para o seu partido, primeiro para a sua família e depois, se possível, para a nação, quando era conveniente. Essa é a história da política. Cabe ao eleitor escolher cada vez melhor e exigir dos seus líderes decisões que abençoem, que ajudem o seu país. Como cristãos, nós vemos Jesus liderando sem importar-se com a sua popularidade. Ele muitas vezes confrontou os poderosos, reprovou os religiosos, ele denunciou o erro e trouxe a verdade sem importar-se se isso traria aplausos ou aceleraria a motivação das pessoas de levarem ele para a cruz. Políticos assim estão em extinção, não no Brasil, no mundo inteiro. Esperar de Bolsonaro mais do que ele tem para dar é inocência. Mas se eu aprendo com os erros e acertos dos líderes que estão mais em evidência, então eu cresço e evito que eu mesmo cometa tais erros. Muitas vezes o nosso julgamento da escolha de um líder não está na escolha dele em si, nos benefícios ou malefícios dessa escolha, mas está na nossa opinião e nas nossas preferências pessoais, às vezes nos interesses corporativos. Se nós somos de um determinado setor, se a decisão beneficia aquele setor, então nós apoiamos. Se aquela decisão contraria aquele setor, nós reprovamos. Por que é que parte da imprensa condena veementemente o presidente? Porque o presidente não está comprando essa imprensa com verbas públicas. Por que que outra parte da imprensa não mostra as coisas ruins do governo, só as boas? Porque tem interesse nos benefícios que vêm com o poder da presidência. Você já viu emissoras como a TV Globo estarem contra um presidente até um dia? Naquele dia o presidente autoriza um contrato que enche aquela emissora de dinheiro e no dia seguinte ela só fala coisas boas daquele presidente. A prostituição dos meios de comunicação é algo notório e conhecido de todos que têm um mínimo de senso crítico. Então nem abrace quem é a favor, quem é contra. Mas você tem um papel de liderança e na sua liderança aprenda com os erros dos outros. Só criticar e acusar não promove nada. Eu imagino que o indicado do presidente Jair Bolsonaro irá para a corte, mesmo com essas inconsistências no seu currículo, porque falar a verdade não é pré-requisito para estar no STF. Pré-requisito para estar no STF é notório conhecer jurídico e apoio político.
E parece que o indicado tem essas duas características. Isso é bom para o Brasil? Penso que não. É bom para os homens de bem dessa nação? Penso que não. Jair Bolsonaro desperdiça a oportunidade de colocar 2 ministros íntegros de uma linha mais livre, que não respondem a ninguém, que não prestam contas a ninguém que os projetou para colocar lá, para que eles trabalhem em prol do Brasil. Resta a mim e a você torcer e orar para que o novo ministro nos surpreenda com atos de integridade e com posicionamentos isentos, que é raríssimo. O presidente já colheu as consequências que ele precisava. O apoio do Centrão, ele ganhou o apoio de Gilmar Mendes, vejam só, também do Toffoli. Então isso muito interessa para o presidente, cujo filho terá uma questão importante que finalmente será decidida no STF. Mas não é só por causa disso. É porque a governabilidade se faz com acordos e alianças. Se essas alianças forem boas para o Brasil, elas são aceitáveis. Se elas são ruins para o Brasil, elas são deploráveis. No caso, penso que Jair Bolsonaro trocou a oportunidade de fazer bem para a nação pela oportunidade de fazer bem para si mesmo e pavimentar o caminho para um eventual segundo mandato. Cada líder é responsável por suas escolhas. Não cabe a mim julgá-las num sentido pleno, porque eu não tenho todas as informações, mas cabe a mim aprender e tomar decisões melhores como líder. Escolher olhar para aquilo que eu faço mais do que aquilo que eu olho para o que os outros fazem. Eu não estou dizendo que, como cristão, você tem que ser estúpido e um seguidor cego de homens que estão no poder. Você precisa ter opinião, você precisa ter posicionamento, você precisa manifestar-se, se for o caso, com coerência e equilíbrio, mas partir para ataques sem razão de ser, sem uma avaliação séria, ou então para uma defesa cega com os mesmos critérios adotados, é algo que se decide na emoção ou na influência do que os outros pensam e não num pensamento próprio e independente. Líderes precisam ter autonomia e independência. Eu sei que no Brasil hoje se associa a imagem do presidente ao apoio dos evangélicos. Eu quero lembrar você que apoio evangélico é algo tão possível quanto o apoio de qualquer outro. Não tem nada de mais nobre pelo fato de ser evangélico. Evangélicos têm os mesmos problemas dos não evangélicos. Ser cristão não necessariamente é sinônimo de ser evangélico. E ser evangélico não é garantia de ser discípulo de Jesus. É só a garantia de ser evangélico mesmo. E tantos evangélicos estão envolvidos em corrupção, em politicagens, em várias coisas impróprias. Eu não falo aqui como defensor do presidente e nem como um crítico de plantão. Eu falo como um líder que pensa no bem da nossa nação e creio que eu e você precisamos usar a nossa influência para o bem da nossa nação. Estender a mão, ajudar o próximo e influenciar no nosso círculo para que o Brasil seja um lugar melhor, para que o mundo seja um lugar melhor, para que as pessoas mais sofridas, as pessoas que estão em condição de vulnerabilidade sejam protegidas e defendidas. Porque Jesus, ele nos envia na direção do indefeso, dos órfãos, das viúvas, dos pobres. Jesus alimentou os famintos, curou os enfermos, ele apoiou aqueles que eram rejeitados pela sociedade, ele aproximou-se daqueles que tinham o coração aberto e também carente de aprender, de receber orientação clara e de ter a sua vida transformada. Ele rejeitou os donos da verdade, os críticos, os donos do poder, os manipuladores, mas ele sempre estendeu a mão em favor dos mais pobres e necessitados. Eu e você somos líderes e devemos usar a nossa liderança e tomar decisões com sabedoria e habilidade, sem politicagem, sem partidarismo,
mas com equilíbrio e clara visão do que é melhor não só para mim, mas também para as pessoas perto da gente. Obrigado por estar aqui.